Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 65 e hoje nós vamos aprender como utilizar guarda de rotas para rotas filhas. Então, voltando aqui para o nosso projeto, a gente viu na última aula esse AuthGuard, que é implementando a interface CanActivate. E para utilizar esse CanActivate, aqui no nosso módulo de rotas, a gente simplesmente adicionou esse CanActivate nas rotas que a gente queria verificar se o usuário estava logado ou não, para a gente poder utilizar a aplicação. Na aula de hoje, a gente vai ver que o CanActivate Child é muito similar e eu vou mostrar para vocês também dois lugares que a gente pode utilizar e a diferença de utilizar essa guarda de rotas para rotas filhas em diferentes lugares. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou começar criando aqui um novo arquivo. Então, eu vou chamar aqui cursos.guard.ts. Se vocês quiserem, vocês também podem criar essas guardas de rotas aqui dentro do próprio módulo de cursos. Isso vai depender muito de onde você vai querer utilizar, que eu já vou mostrar para vocês também. Nós vamos criar uma classe muito similar a essa que nós fizemos aqui. Então, nós vamos fazer aqui um export class, vou utilizar aqui o padrão de nomenclatura, cursos guard, vai implementar o CanActivate Child, e aqui o corpo da classe, então aqui é o CanActivate Child. E para isso, a gente também precisa implementar esse método. O método do CanActivate para o CanActivate Child é exatamente a mesma coisa, então vocês podem ou copiar essa mesma assinatura e mudar o nome do método, ou para quem estiver utilizando o Visual Studio Code e essa extensão aqui, que é o Angular 2 e já também está atualizada para Angular 4, tem vários snippets novos e um desses snippets que eu vou utilizar aqui é o CanActivate Child. Tem o full e tem o simple. O full, ele cria exatamente um arquivo igualzinho que está no exemplo da documentação do Angular.io. Eu vou utilizar aqui o simple, que é apenas a assinatura do método. Então, vou até diminuir aqui um pouco. Então, aqui nós precisamos desse Activated Child Snapshot, que eu vou importar aqui. O Router State Snapshot também, que nós vamos importar. Lembrando, para esse auto import, eu estou utilizando o plugin auto import também do Visual Studio Code, que também é uma mão na roda. O observable, que é do RxJS, e ele retorna aqui um código que a gente não tem, então por agora eu vou apenas colocar um true. E agora nós precisamos injetar essa guarda de rota no módulo. Então, para não esquecer, o decorator injectable do Angular Core, e nós precisamos também injetar no nosso módulo. Aqui então, no providers, vou até mudar para ficar aqui um embaixo do outro para ficar mais legível. No providers eu vou colocar aqui o cursos guard, que já está aqui também, e não esquecendo de importar ele aqui em cima também. Então, já está injetado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar aqui no nosso módulo, igual nós fizemos na última aula. E o que nós vamos fazer? Aqui existe um outro atributo que nós podemos colocar aqui também, que é o CanActivate Child. E aqui a gente também vai passar quais são os serviços, quais são os serviços de guarda que vão fazer essa verificação. Então, aqui é o cursos guard que nós vamos colocar, e também não esquecer de importar aqui em cima. Quando você estiver desenvolvendo o seu projeto, você pode criar um guarda de rotas filhas genérico, que você pode fazer verificação no servidor, ou então você também pode criar um específico para cada módulo do seu projeto. Então, aqui para a gente poder testar, eu vou colocar uma ngServe. Só fazendo um parênteses, para quem está acompanhando o curso, de acordo com que as aulas estão sendo publicadas, o Angular CLI sofreu uma mudança no nome e a gente também tem que fazer o upgrade do projeto. Então, se vocês quiserem, o package.json de todos os projetos, eles já estão atualizados com a última versão do Angular CLI. porque antes era Angular-CLI, agora virou @Angular/CLI.
Então, o package.json dos nossos projetos já foram atualizados e para quem quiser também fazer essa atualização no computador, desinstala o Angular CLI antigo, instala o novo Angular CLI e nos projetos o que vocês podem fazer é remover o diretório de módulos do Node e também da distribuição, que é o build de produção. Pode instalar aqui o @angular/cli @latest e aqui dentro do package.json, ou então vocês podem pegar o package.json lá do repositório do GitHub do nosso curso, que está todo atualizado, porque além disso a gente também precisa instalar a última versão do Angular, que nesse momento é o 2.3.1, e fazer o npm install novamente. Então pode seguir esses passos, mas lembrando que todo o código fonte aqui do nosso curso, ele também já está atualizado, então vocês podem baixar direto do GitHub também, caso queiram testar. Então vou voltar aqui, a gente tem a página de login, eu vou fazer o login, e o cursos, a gente consegue acessar aqui as rotas filhas sem nenhum problema. Só para a gente verificar aqui se está realmente chamando, eu vou colocar aqui um console log, e botar aqui guarda de rota filha. Voltando aqui para testar novamente, tá chamando o guarda de rota filha e aqui a gente apenas retornou o true. Agora, vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Essa guarda de rota aqui já verifica se o usuário está autenticado, então só vai conseguir acessar essa rota se o usuário tiver logado. Mas, por exemplo, se a gente for verificar aqui, por exemplo, alunos, o alunos eu posso editar. O cursos, a gente também poderia fazer aqui uma espécie de CRUD também para fazer a verificação. E nem sempre que você está fazendo o seu projeto, na aplicação o usuário vai poder fazer tudo. Às vezes, por exemplo, se for um usuário apenas que tem acesso à leitura dos dados da aplicação, esse usuário não vai poder editar. Então a gente pode utilizar o guarda de rotas filhas para poder fazer essa verificação. Vou apertar aqui o Ctrl C para parar. Vou criar aqui mais um outro arquivo, um guarda de rotas para alunos, que aqui no alunos a gente tem o CRUD, então vai ficar um pouco melhor para a gente fazer essa verificação. Então o alunos guard, vou voltar aqui no app module novamente, vou colocar aqui o alunos guard. E no nosso routing module também vou colocar aqui o atributo do canActivateChild e aqui eu vou colocar o alunos guard. E se a gente fizer aqui um ngserve novamente, voltando no browser, alunos tem o guarda de rotas filhas. A gente pode ver que é exatamente o que a gente viu na aula passada. A diferença é que um vê o módulo, né, vai ver a rota base do módulo e o outro verifica as rotas filhas, né, as rotas dependentes. Se a gente voltar aqui no alunos e ver no alunos routing module, a gente tem que o alunos pode ser alunos/novo, alunos ID editar. Como é que a gente poderia então fazer essa verificação? E o que a gente vai ver aqui vale tanto para guarda de rotas quanto guarda de rotas filhas, tá? A gente pode ver que tanto o canActivate quanto o canActivateChild recebem esses dois parâmetros. Um que é o route, que é uma cópia, é uma foto, né, um snapshot da rota ativada, e um outro objeto que é o estado dessa rota. Então aqui no alunos, uma coisa que eu sempre indico quando você for trabalhar com JavaScript, isso independente de framework ou se é JavaScript puro, utiliza o debug do Chrome, que para mim é um dos melhores, ou então você faz um console log aqui para poder ver o que tem como saída no browser. Então assim a gente consegue verificar o objeto e a gente vai conseguir ver se tem alguma informação nesse objeto que a gente pode utilizar. Então por aqui olha, a gente já consegue ver que o Activated Route, ele tem o componente, nesse caso, como é o /alunos, se a gente voltar aqui no alunos, o componente do /alunos é o próprio alunos component. Então, a gente tem também aqui o componente
tem os dados desse objeto também, nós temos os parâmetros, nesse caso não foi passado parâmetro nenhum, já que é a rota primária aqui desse módulo de alunos, tem também os query params, que a gente viu, tem também o link, né, a URL, nesse caso a URL não tem nada, porque a gente está pegando esse aqui, exatamente essa linha. E no Router Snapshot, nós temos aqui um tree node, ou seja, vai ser a árvore das rotas. Aqui a gente consegue pegar aqui, ó, URL/alunos, que é o que exatamente nós temos aqui. Eu vou diminuir aqui e nós vamos clicar agora em cima de um aluno para ver uma outra rota. Vocês podem ver que foi chamado novamente, ó, o link aqui agora já é /alunos/1, ou seja, tá pegando esse carinha aqui, que é o aluno detalhes component. Se a gente voltar aqui no Activated Route Snapshot, nós vamos ver agora que é o aluno detalhe component, então a gente tem esse detalhes nas nossas rotas, tem também os parâmetros, nesse caso foi o ID 1, e também tem aqui a URL. A URL nós temos aqui os parâmetros também. E, por exemplo, vou diminuir aqui e vou clicar agora no editar. Agora é alunos/id/editar. Nós temos aqui, ó, alunos/1/editar. Novamente, nós temos aqui, olha, a URL tem 2 segmentos de URL. O primeiro é o segundo é editar. Então a gente já consegue pensar na lógica para poder verificar qual que é a rota que o usuário está acessando pelos segmentos da URL. Se esse array de URL tiver um segmento cujo path, né, cujo caminho é editar, então verifico se esse usuário tem acesso ou não. Ou então você pode vir pelo Router Snapshot e pegar o link completo também. Então esses dois objetos, eles dão muita informação para a gente construir a nossa lógica de programação para verificar se o usuário tem acesso ou não. E lembrando que nós podemos utilizar esses dois objetos tanto no guarda de rotas quanto no guarda de rotas filhas. Eu posso verificar, por exemplo, se o state.url, aqui eu vou fazer o bem simplesão, que é pegar o estado da rota, a URL. Já que isso aqui é uma string, a gente pode utilizar o includes para poder fazer a verificação. Então, por exemplo, se tem o editar, aí, por exemplo, return falso. Eu não vou deixar esse usuário editar. Então, se eu voltar aqui para o browser agora, alunos, editar, vocês estão vendo que não me deixa editar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, até um alert, só para a gente verificar. Usuário sem acesso. Um alert bem simples, só para a gente mostrar alguma coisa para o usuário. Claro que no sistema real você vai fazer uma coisa bem mais bonita, mas o usuário não tem acesso para editar. Ou então ainda o que você poderia fazer é remover esse botão da tela, né? Dar um hide nesse botão ou utilizar a diretiva ngIf. Enfim, existem várias formas de você programar toda essa questão de lógica, de permissão de acesso da aplicação. Seja com guarda de rotas ou seja ainda em níveis bem mais baixos, como por exemplo a nível de um botão, a nível de um input, enfim. E uma coisa que vocês podem ver aqui, tanto no canActivate quanto no canActivateChild, nós temos aqui o retorno. Nós temos dois tipos de retorno nesse método. O primeiro é um observable de um boolean e o outro é um boolean. Aqui a gente está retornando o boolean direto. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia ter um serviço, eu poderia injetar um serviço nesse guarda de rota, igual nós fizemos aqui no AuthGuard, que nós temos também aqui um serviço, chamar esse serviço e esse serviço vai até o servidor. Você passa o usuário que está logado, você vai passar algum código para poder identificar essa rota e lá no servidor você vai verificar se esse usuário tem acesso ou não. Então com esse observable, com esse retorno aqui de um observable de boolean, o Angular já sabe que você fez uma chamada assíncrona, nesse caso uma chamada AJAX, foi até o servidor e verificou. Só para vocês verem aqui o observable, vou fazer aqui um observable off, falso.
vou colocar aqui, isso aqui já é uma chamada assíncrona. Aqui eu estou retornando um valor assíncrono do falso. Mais para frente nós vamos ter um módulo só para falar sobre chamadas HTTP, como fazer chamadas AJAX ao servidor e a parte de promises e observables também. Mas para vocês verem aqui, é exatamente isso, se comporta como se fosse uma chamada AJAX, só que nesse caso é bem rapidinho, porque o valor já está aqui. Então, aqui dentro, você pode soltar a sua imaginação e programar a lógica que for necessária para o seu projeto, verificar se tem permissão ou não. Segunda questão dessa aula é o local. Vocês podem ver aqui que esse aluno está sendo chamado sempre que a gente acessa. Deixa eu voltar aqui, vou fazer um refresh. Login, alunos, chamou. Então, já no barra vazio, eu já chamo. Já fazendo a verificação desse componente aqui, a gente já chama a guarda de rota filha. Se eu vim aqui no editar, sempre vai chamar. Agora, como que acontece se a gente quiser colocar isso em um lugar diferente? Por exemplo, na sua aplicação, você não quer deixar esse alunos guard, já que é uma coisa bem específica para esse módulo, com escopo global. Aqui eu vou remover esse atributo para a gente poder ver qual é a diferença. E eu vou passar esse guarda de rota para dentro do módulo de alunos. Então, aqui dentro do alunos routing module, vou separar aqui os filhos. Nós também temos o can activate child. Então, can activate child. Aqui eu vou passar quais são os serviços de guarda de rota. Isso aqui não tem necessidade. Que é o alunos guard. Nesse caso, você também faz o import aqui em cima. Como esse alunos guard já está com o provider dentro do app module, a gente não precisa fazer mais nada. Mas a gente poderia pegar esse arquivo, passar para dentro do módulo de alunos, declarar como provider no alunos module e assim fica tudo dentro do escopo somente desse módulo aqui. Então, agora, se a gente for testar, vou verificar aqui o alunos. Vocês estão vendo que para o componente principal foi utilizado somente o can activate, que é o auth guard. O can activate child, ele não foi chamado. Agora, se a gente tentar renderizar o componente do aluno detalhe, que já faz parte da rota filha, agora sim nós temos essa verificação. Dependendo de onde você queira que o guarda de rota seja executado, ou seja, para todas as rotas, incluindo o componente pi, então você declara no app routing module. Se você quer apenas para as rotas filhas exatamente e não incluir o componente pi, então você coloca esse atributo dentro do módulo de rotas do seu módulo. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!